Glória a Deus, aleluia. Deus de poder, Deus de glória. Amém, porque, aleluia. A gente quando começa a, né, de Deus é bom demais. Aleluia. Porque daqui as ovelhas já estão tudo convidados para ir adorar o Senhor lá. Aleluia. Deus. Amém? Na vitória. Nós vamos estar na vigília logo mais, aleluia, adorando o Senhor também. Glória a Deus. Eu vou no versículo 1, a igreja no 2 e assim diante. Amém, igreja? Pareceu bem o rei constituir sobre o reinado 120 satrapas, que estivessem por todo o reino. 2. Sobre ele fez príncipe, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes devem contra, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes lograram achar a aliança contra Daniel, a respeito do rei, mas não podiam achar satisfação ou culpa alguma, porque ele era fiel e estava nele nenhum vício, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra a lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vigiai. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e fosse firme. O interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petições a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, confirma o registro e a cartilha da escritura, para que não seja usada, conforme a lei dos medos e dos persas, que ele não pode revogar. Por essa causa o rei Dário assinou a escritura e interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da cama de Jerusalém, e desde no dia se punha de joelhos, e orava e dava diante do seu Deus, como Daniel costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não atinham ao rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos dedos e dos persas, que não se pode revogar. então responderam e disseram ao rei: este Daniel, dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem o interdito que assinaste, antes 3 vezes ao dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei de Jeová, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel trocou dentro do seu coração de cala, e até a pôr sol trabalhou sua palavra. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei acione se pode mudar. Então ele ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova
trazido uma pedra e posto sobre a boca da cova. Lançou o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então também disse para o seu palácio, e falou de Jesus, e não deixou para ter a sua presença, instrumentos de música, percutiu o dedo todo. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a cova, clamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-te-ia ao bravo que o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha conseguido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O teu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência perante Deus, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou Daniel na cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado à cova. Aleluia. Os leões apoderaram deles, e eles mataram a todos os homens. Então o rei Dário escreveu os povos, nações e homens, de todas as línguas que habitam em toda a terra, para que sejam multiplicados. Na minha parte é feito um exército, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre eternamente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele virá e salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Esse Daniel foi prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro com essa. Aleluia. Só frisar o 27 aqui no finalzinho. O que o Senhor faz? Toda a igreja junto o 27. Ele livra E salva e opera de maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia, Deus. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei. Aleluia. Aleluia, Jesus. É uma história, aleluia, a qual, aleluia, muitos já conhecem. Aí, a qual ali Daniel era um homem, aleluia, a qual ele não, aleluia, se deixava, aleluia, ser levado, aleluia, por conversa, aleluia, nem se deixava ser contaminado. Aleluia. Nós sabemos, aleluia, que Daniel, ele era ali pelo aquele rei, a qual não conhecia o Senhor, era o rei pagão, aleluia, mas a qual tinha o poder de Deus na vida de Daniel. Aleluia. Aqueles homens, aleluia, a qual ele fazia parte ali juntamente com aquele reinado, aleluia, começou a sentir inveja de Daniel, a ver Daniel da forma que ele era, um homem íntegro, diferente, um homem honrado, a qual o próprio rei, aleluia, estabeleceu ali um dos deles também. Aleluia. E como a inveja tem matado o crente, como a inveja, aleluia, tem derrubado pessoas do meio do povo de Deus,